Evangelho de João, capítulo 14, o qual estaremos aqui fazendo a leitura desta noite, amém? Evangelho de João, capítulo 14, estaremos lendo os versículos 1, 2 e 3. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus conforta os seus discípulos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse dito, não vos o teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Somente Deus, amém? Amém. Irmãos, podem tomar o seu assento, dando glória a Deus nesta noite. O texto ao qual que acabou de ler aqui, Evangelho de João, capítulo 14, é um texto sim que já é bastante conhecido, bastante lido, já foi bastante pregado. Mas eu quero trazer aqui nesta noite uma revelação qual o Senhor tem me dado sobre esta palavra, ao qual o Senhor vem falar com os seus discípulos essas palavras, que fala assim: não se turbe o vosso coração, não turbe. Engraçado que quando eu parei de meditar sobre esta palavra aqui no Evangelho de João, não foi João quem disse essas palavras, mas foi ele a qual trouxe para essa passagem aqui. Mas quem disse essa palavra foi quem? Foi o próprio Senhor Jesus. Jesus falando com quem? Com os seus discípulos. Essas palavras qual vieram para quê? Para confortar os corações de seus discípulos. E quando meditamos aqui sobre essa mensagem, quando Jesus começou a falar sobre essa passagem, se nós possamos ver os versículos anteriores, podemos entender que quando Jesus ainda caminhava, quando Jesus ainda andava com os seus discípulos, o que ele queria dizer? Jesus queria dizer que está chegando um momento ao qual eu não estarei mais no meio de vós. Está se aproximando um momento ao qual eu terei que deixar este lugar aqui. Agora imagine Jesus e os seus discípulos, aonde seus discípulos passavam, eles podiam ver o que Jesus fazia, como ele operava, como agia, através da tua palavra. Os seus discípulos estavam o quê? Na presença do Senhor. Ele estava vendo ele fazer, ele realizar, ele fazer o que eles fez naquele momento. Porque às vezes nós ouvimos falar, ouvimos alguém dizer do que foi feito, do que foi dito, do que foi falado, mas você presenciar, você está no momento exato do que está sendo feito, está sendo realizado ali, é uma coisa diferente. E os discípulos presenciaram tudo perante os teus olhos, tudo aquilo que o Senhor realizava, tudo aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Agora imagine só os seus discípulos, quando chega um certo momento, quando Jesus chegar para conversar com ele e falar assim: ei, mas vai ter um momento ao qual não vou estar mais no meio de vós. Imagine os seus discípulos, quando perceberam que estava chegando o momento ao qual o Senhor partir, eles entraram numa grande tristeza, entraram numa grande angústia dentro de si, porque eles estavam aqui acostumados a andar e o Senhor estava próximo. Mas eles falam assim: mas agora nós vamos andar, e quem irá junto com nós? E agora quem irá nos aconselhar? Quem irá nos ensinar? Quem estará conosco para nos mostrar o que é certo para ser feito? Aleluia! Imagine só, momentos antes, ao momento da Santa Ceia do Senhor, Jesus reunido com os seus discípulos, ele conversando, muitas coisas ao qual conversava por parábolas.
Jesus ensinando, orientando e dando exemplo. Tanto que ele dava exemplo, chegou um semana com ele, foi dar exemplo aos seus discípulos. Ele reuniu todos os seus discípulos antes da Santa Ceia e começou a pegar uma bacia d'água, colocou no chão com uma toalha e começou o quê? A lavar os pés dos seus discípulos. Começou um por um. E o Senhor se encurvava perante ele e lavava os pés dele. Mas a gente vai falar que quando chega perto de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim, ó, o Senhor lavar os meus pés? Aí Jesus só falava assim com ele, o que está sendo feito agora? Tu irá entender, não agora, mas depois. E Pedro não queria que ele lavasse os pés dele. Mas quando Jesus disse essas palavras, o que Pedro fez? Não, Senhor, mas não lave somente os pés, mas lave todo o meu corpo. Lave-me todo, por completo. Aleluia. Ele começou a entender a importância daquele ato, a importância daquele momento. E Jesus, quando chegava, até quando ia a Santa Ceia, começava a falar. Imagina na mesa da Santa Ceia, Satanás tinha colocado no coração dos discípulos para quê? Para que trair Jesus. E quando o Senhor percebeu que aquilo estava sendo acontecido, ele falou assim, ó, um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. Eles entraram em discussão e falaram assim, não, mas eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Nem que eu tenho que ir até a morte, Senhor, mas eu nunca farei isso, que eu nunca farei isso, que eu farei isso. Aí Jesus falou assim, mas aquele que pegou um bocado de pão, entregar esse, me trairá. Entrega para Judas. E Satanás entrou no coração dele. Jesus disse, vai, faça o que tem que ser feito. Agora imagine eu, Jesus já falando assim, está próximo o momento da minha partida. O seu discípulo entrando numa profunda angústia, talvez entrou uma grande depressão naquele momento, uma grande tristeza. Ei, imagina só certo momento ao qual você está com seu coração aflito, com seu coração apertado. Às vezes você não consegue encontrar uma solução para um problema. Às vezes você encontra coisa difícil para resolver. Ao Senhor chega até os seus discípulos, com aquela calma, sondando já a mente e o coração e fala assim, ei, mas não turbe o vosso coração. Não turbe o vosso coração. E no original essa palavra de turbar quer dizer o quê? Agitar, sacudir. Como se tivesse algo que estivesse sendo sacudido, agitado com força, tanto que não tivesse mais controle. Mas os controles falam assim, ei, mas calma, não turba, não se turbe o vosso coração. Ei, quando ele fala essa palavra sobre não se turbar, ele fala assim, mas fique tranquilo, mas fique em paz. O vento pode estar soprando, mas fica tranquilo. O mar pode estar agitado, mas ele fala, mas tranquiliza. Ele fala, não turbe o vosso coração, mas crede em mim. E crede também no Pai. Imagina outra passagem, quando ele fala sobre turbar, quando ele estava ordenando seus discípulos para que entrasse num barco. Os discípulos entrando no barco à noite, na vigília da noite, começou a entrar no barco. Aí ele fala que naquela noite houve uma grande onda, uma grande tempestade com seus discípulos. Mas Jesus, no momento, não estava no barco. O engraçado é que à noite, quando nós falamos sobre vigília da noite, cada noite tem 4 vigílias. É o quê? A primeira começa aqui, de 6 horas da tarde, ao qual começa a escurecer até as 9 horas da noite. A segunda vigília é de 9 até meia-noite, outra de meia-noite às 3, outra de 3 às 6. Mas fala, durante este período, ele estava em alto mar. Aí não podemos ter o tempo certo ao qual estava aqui, mas ele estava em alto mar. Até que chegou aquelas ondas via, e de repente ele olha para frente e viu o quê? Um homem andando por cima do mar. Eles começam a observar e começam a imaginar, ei, mas que será? Mas quem será? Até que eles perceberam que era o quê? Que era Jesus, o qual caminhava sobre as águas. E quando ele caminhava, o que ele fez? Fez o quê? Que aquela tempestade
parasse, que aquele vento acalmasse. E ele entrou no barco junto com seus discípulos, quer dizer o quê? Porque quando nós estamos buscando uma presença, mesmo que esteja vindo vento, tempestade, grandes ondas contra a nossa vida, mas que condição na vida que nós temos o quê? Que está acalmando. Porque Ele tem poder para acalmar essa situação. Ele tem poder para acalmar o vento, para sossegar toda a tribulação que vem contra a nossa vida. Por isso Ele diz essas palavras ao seu discípulo: mesmo que vocês estejam aqui, sendo perseguidos, sendo atribulados, sendo caluniados, Ele fala: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Ele continua dizendo: porque na casa de meu Pai, uma casa, mas fala, mas há muitas moradas. Eles falam que em uma casa, a casa do Pai, há o que? Muitas moradas. Pois eu irei preparar lugar para aqueles a qual estão o quê? Aguardando. Aqueles que estão esperando no Senhor, aqueles que estão o quê? Aguardando um grande momento, aqueles que ouviram a tua palavra, que seguiram aos seus conselhos, que seguiram aos seus mandamentos, que mesmo em momentos difíceis, momentos no qual tudo tem se levantado contra a sua vida, você fez o quê? Mas eu preferi escolher o quê? Acalmar no Senhor. Eu preferi o quê? Aguardar no Senhor. Eu preferi o quê? Confiar no Senhor. Porque eu sei que no momento certo Ele virá. Ele virá e terá poder para mudar toda essa situação. Terá poder para mudar todo este problema ao qual tem se levantado contra a nossa vida. Ei, quantas vezes nós viemos aqui, muitas vezes até na casa do Senhor, já às vezes com nossos corações atribulados, entristecidos, assim, grande tem sido a afronta do adversário, grande tem sido a luta contra a minha vida, mas nem esquecemos que quando estamos aqui na casa dele, nós estamos o quê? Perante a presença dele. E ele só fala: acalma. É como se você fala assim: o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Acalma no meio da tribulação. Acalma-se no meio da grande tempestade. Porque o tempo de Deus virá sobre a tua vida. E quando Deus vier, tudo será mudado. Tudo será transformado. Porque é a tua palavra que nos diz, que nos leva a cada dia mais a entender, compreender aquilo que Deus tem feito e está fazendo por cada um de nós. Então creia nesta palavra. Confie na palavra do Senhor, porque grandes coisas tem Ele para fazer e para realizar na vida de cada um. Amém? Só vou dizer aqui, para o Senhor terminar, nem aquilo que eu pude falar, que o Senhor Deus fale no coração de cada um desta noite, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos então somente receber a sua palavra. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus é fiel. Vamos estar fazendo uma oração. E nessa oração,